Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Está animado? Amém? Aleluia. Muito bom voltar aqui. Gente, a igreja ficou muito bonita, né? É que vocês vêm todo dia, vocês não ficam impressionados que nem eu que estou vindo agora, né? Eu me lembro de uma conversa, eu estava falando com o pastor Anderson ali, que eu me lembro... eu trouxe a minha, tá? Essa garrafinha, já deixei aqui. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Obrigado, deixa ela aqui, ela está escondida atrás da flor. Ninguém sabia, agora que eu falei, mas ninguém tinha visto. Eu estive aqui com o pastor Ednilton, aí a gente olhava aqui, tinha um negocinho de uma quadra de basquete, uma quadra não, tinha uma tabela de basquete, o terreno de barro, muita grama, né? E ele falava assim, gente, era uma loucura aquela conversa naquela época, né? Aqui a gente vai fazer um templo. E aí, homens de Deus conversando, a gente fica tudo na viagem, né? Ele viajando, eu também. E aí, com o pastor João Paulo, eu já tive aqui, já estavam as colunas, e já tinha umas colunas levantadas aqui. E aí ele falava assim, aqui logo, logo vai ter um templo. É luta, mas vai ter. Gente, quando deu dezembro, eu já estava tendo notícia de que tinha já um templo aqui. Então, isso aqui é um milagre. É incrível. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? É maravilhoso isso aqui, gente. Eu estou impressionado com esse pedaço aqui. Eu fiquei um tempo olhando só para esse pedaço do teto assim, ficou bonito demais. Que igreja linda. Pastor, parabéns. Parabéns a toda a igreja. O Adriano estava contando, né, do início lá. Eu lembro de vocês, foi quando eu cheguei aqui em Recife. Estavam vendendo sorvete. Era uma campanha vendendo sorvete lá na Vila Militar WXL, lá, que era para poder construir essa parte, né? Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que a gente vai avançando de fé em fé e de glória em glória. Talvez você olhe para a sua vida, nesse momento, e diga assim, está uma obra mais ou menos. Não, ela está em andamento, ela ainda não está finalizada, mas está acontecendo. Deus está fazendo, Deus está construindo, e vem muito mais por aí. Quando você estiver vendo a obra pronta, você vai abrir o sorrisão, que nem eu estou abrindo o meu aqui agora, vai olhar para a sua vida, vai olhar para os seus filhos, vai olhar para a sua casa e vai dizer, glória a Deus, que espetáculo que Deus fez. A história toda foi maravilhosa. Então, parabéns para todo mundo que trabalhou, que se doou, os pastores que passaram, o pastor Anderson que está vivendo esse momento aqui, que a presença de Deus continue se manifestando nesse lugar. Amém? Bom, meus irmãos, deixa eu me apresentar para quem não conhece, né? Meu nome é Feliciano, eu sou pastor servindo ali na Igreja Batista da Lagoinha. Então eu venho aqui hoje representando várias pessoas, né? A primeira pessoa que eu gosto de dizer quando eu venho para ministrar, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Também estou em nome da minha família. Hoje a minha esposa, pastora Aline, não pôde estar aqui. Ela mandou um abraço carinhoso, mas ela estava se sentindo muito mal de manhã e durante o dia não deu aquela melhorada. E aí a gente conversou, amor, fica para você descansar. Nosso filho mais novo ficou com ela lá para poder dar apoio e tal, lavar a louça. Aí, filhos, tem que lavar a louça. Aleluia. Ó, o Espírito Santo já começou a falar. Tem que lavar a louça. Não, ficou lá para lavar a louça. E o mais velho veio para fazer minha segurança. Vou pedir para o Tiaguinho ficar de pé. Tiaguinho, gente. Olha o tamanho do cidadão. Tiaguinho. Glória a Deus. Obrigado, tá, filho, por estar aqui. Então, estou aqui em nome de Jesus, em nome da minha família. Também estou aqui em nome do pastor Emerson Caetano e da pastora Marli, pastores da Igreja da Lagoinha. Vizinhos aqui do lado, né? Conhecem o pastor Anderson também. Transmitir um abraço carinhoso para os irmãos. Tem os irmãos aqui que conheço de lá. Um abraço carinhoso para os irmãos, tá? De toda a igreja lá, dele também. Eu espero que ele, em momento oportuno, esteja aqui com os irmãos. Também estou representando, né, mais essa pessoa. Eu gostaria de pedir para você ficar bem atento àquilo que a gente vai falar. Amém? Eu falo rápido, falo alto. Eventualmente eu abaixo o microfone para dar um grito assim, porque... hábitos de pregadores, né? Mas queria que você ficasse ligado aí. Então você pode falar para essa pessoa que está do teu lado aí, fica ligado aí um instantinho, se liga. Isso, amém. Glória a Deus. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Tiago capítulo 1, versículo 21. Esse não é o texto base da mensagem, mas é um texto importante para a gente poder começar a desenvolver essa mensagem que o Espírito Santo nos enviou para ministrar aqui com os irmãos. Tiago capítulo 1, verso 21, diz assim:
Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O texto, se você tiver com a sua Bíblia de papel aí e tiver uma canetinha, se você puder sublinhar, sublinhe aí: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolha com mansidão. Durante esse tempo dessa pregação, preste atenção, faça anotações, rabisque na tua Bíblia algo que o Espírito Santo ministrar no teu coração. Eu vou falar de maneira coletiva, mas o Espírito Santo vai falar com você individualmente. Deus ama você, tem uma palavra para você, uma palavra específica para você, que tem o seu nome. Eu não carrego essa palavra, eu carrego uma mensagem que é uma mensagem para toda a igreja, mas o Espírito Santo vai falar com você. Então acolha com mansidão essa palavra, deixe ela encontrar lugar no teu coração. Hoje não endureça o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar. Você vai ser desafiado, nem tudo que você vai ouvir você vai gostar aqui, mas com certeza algo de Deus tem para você nessa noite, e o seu coração precisa se preparar para acolher essa palavra. Amém? Glória a Deus. Bom, dito isso, o tema da mensagem é: decida adorar a Deus, atenção, devoção e reverência. Essa palavra é uma palavra sobre adoração. E nesse tempo, né, de aniversário, a gente está aqui para celebrar, gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. O Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra, uma palavra muito desafiadora a respeito da adoração, e exatamente despertar no meu coração e no seu coração a alegria de ministrar ao Senhor intensamente, de adorar a Ele profundamente. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Despertar. Não precisa não, irmão, pode deixar. Pode deixar. Eu já pensei, Espírito Santo, a gente já combinado isso não. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Muito obrigado, tá, querido? Muito obrigado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Oh, glória a Deus. Esse texto é um texto muito especial para a gente poder estar iniciando. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, diga nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, diga, ele é. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia. Amados, essa palavra, uma revelação do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja daqueles dias. O personagem principal dessa história que nós vamos ler não conhecia esse texto, não tinha acesso a essa revelação, não tinha acesso a esse texto tão importante, que informa que ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O personagem principal não conhece esse texto, por isso que se torna tão grandiosa a sua história. Eu e você sabemos que estamos aqui porque Cristo morreu por nós. Eu e você sabemos que não merecíamos, mas Ele nos arrancou do império das trevas e nos posicionou agora em Cristo, lavados e remidos no seu sangue. E essa alegria é maior do que a dos 9 anos da igreja. Essa alegria é maior do que os seus filhos, do que a sua carreira ou do que qualquer coisa que você obteve, porque essa é a alegria da salvação que está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E por que eu estou lendo isso aqui? Porque nós vamos ver a atitude de uma pessoa em adoração, e nós vamos entender que ela não conhecia isso aqui ainda, e mesmo assim foi algo brilhante, e de que espera-se de nós algo superior a essa oferta excelente que nós vamos observar aqui. Aleluia. Ainda vamos comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1.
Se você achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Não precisa misericórdia, está escrito aqui, né? Puxa, assim não dá. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então, hoje é um dia de lembrança. Provavelmente eu não vou falar algo muito novo para você, mas vou te lembrar algo. Versículo 2 diz: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, aleluia, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a nossa maior alegria, esse é o motivo do nosso louvor. Cristo morreu pelos nossos pecados, fomos resgatados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como disse que faria. Ele é verdadeiro, a sua palavra é a verdade, nele não há mentira. Eu gosto de dizer que Deus, ele é digno, pleno, maravilhoso e confiável. Ele é confiável, aquilo que ele prometeu, ele cumpriu, amém? Estamos agora, a partir desse momento, cientes de que Deus fez uma grande obra que nos resgatou. Existe já no nosso coração uma alegria plena a respeito disso. Isso precisa se transformar em adoração. Agora vamos para o nosso texto base. Vá comigo até Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Nosso desafio começa em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz assim o texto. Eu estou lendo na versão ARA, tá bom? Para quem tiver com versão de celular, essa versão que eu estou lendo é a versão ARA. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Está falando de Jesus. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Observe, o fariseu convidou Jesus. Versículo 37 diz: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Versículo 40 diz: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois, nem o que devia 500, nem o que devia 50, com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Versículo 44 diz: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Bom, a personagem principal que a gente tem nessa história aqui é essa mulher da cidade que vai até a casa do fariseu.
Perceba bem, essa mulher não conhecia os 2 primeiros textos que nós lemos. Ela não sabia, porque Jesus não tinha consumado a sua obra. Ela não sabia que Jesus tinha morrido pelos seus pecados, porque ele ainda não tinha morrido. Ela não sabia que ele ressuscitaria para a sua justificação, porque ele ainda também não tinha ressuscitado. Ela não conhecia nada disso, mas ela havia ouvido a respeito do Messias. E diante do que ela conhecia de Jesus, ela apresenta uma atitude de adoração que é incrível. Essa mulher é citada no versículo 37, ela vai até a casa do fariseu, o fariseu convida Jesus para ir até lá, isso já era para alguns algo estranho, Jesus ir até a casa do fariseu, e ele se senta à mesa, toma um lugar à mesa para poder comer. A mulher então, que não tem nome, não fala se ela é Maria, se ela é Josefa, se ela é Catarina, não fala o nome, é uma mulher que o nome não é citada, diz apenas que era uma mulher da cidade e um adjetivo é dado a ela, pecadora. Muito provavelmente, seu pecado pudesse estar associado a pecados sexuais, prostituição, alguma coisa nesse sentido. Por isso ela era conhecida das pessoas daquele tempo. Você imagina que coragem que ela teve que ter para entrar na casa, sabendo que conheciam a história dela, que conheciam quem ela era, que conheciam os pecados que ela havia realizado, e ela vem para se aproximar do mestre. Que coisa desafiadora, mas ela vai rompendo com todo esse estereótipo, e ela, sabendo, versículo 37 diz, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela foi com uma intenção de adorar. Quando você sabe que Jesus está em algum lugar, qual é a sua intenção? Como eu e você nos portamos quando nós sabemos que Jesus está no lugar, que Jesus está presente? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? Como é que a gente se comporta? Olha, essa mulher, ela vai preparada para adorar, ela vai preparada para entregar algo espetacular no reconhecimento da pessoa de Jesus. Amém, gente? Mas ela não conhecia nada do que a gente falou no começo, tá? Ela não sabia da obra de Jesus, porque ainda não havia sido concluída. Bom, ela vai nos lembrar então que a adoração necessariamente não está ligada à música. Por quê? Tinha alguma equipe de louvor tocando aqui no texto? Você viu alguma equipe de louvor tocando aqui? Sim ou não? Não tinha. Tinha violino? Também não. Inclusive, eu ia contar, né? Ontem, gente, fui com a minha esposa ver o Candlelight, um negócio de violino, tocando Vivaldi. E aí eu dormi 2 ou 4 vezes, mas é lindo. Eu dei uma cochiladinha, né? Acostumado com filme com bomba, explosão. Mas lindo, a coisa romântica, apaixonante. Fui lá, não tinha nenhum violino tocando aqui, gente. Não tinha música, não tinha nada acontecendo. Só tinha a intenção do coração dessa mulher de adorar a Jesus, independente de qualquer coisa. Havia nela uma paixão. Hoje o Espírito Santo tem nos trazido aqui esse lugar para resgatar no nosso coração essa paixão, essa expectativa. O tipo de adoração que ela apresenta é uma adoração procurada pelo Senhor, adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ela vai apresentar 3 aspectos importantes nesse movimento de adoração. Ela vai apresentar, diga comigo, atenção, devoção e reverência. Esses 3 aspectos vão aparecer de forma definitiva na ministração dessa mulher diante do Senhor Jesus. A expectativa que eu tenho trazendo essa mensagem é despertar no teu coração exatamente esses mesmos aspectos. Bom, o texto vai apresentar isso a partir do versículo 44, mas eu quero ler com você de novo o versículo 38, diz assim: estando por detrás aos seus pés, o texto diz, chorando, regava-os com lágrimas. A ideia é que Jesus estivesse sentado na mesa e os pés dele estivessem para trás. Ela vem chegando, e como ela era conhecida, provavelmente ela vem chegando sorrateiramente, com um unguento na mão. Amém? E diante do Senhor Jesus, ela reconhece, talvez ela olhasse e não quisesse nem olhar nos olhos de Jesus, porque ela se sentisse impura diante da condição do próprio Cristo diante dela, e ela se joga ali, e o texto vai dizer que ela começa a chorar aos pés de Jesus,
Sua entrega com lágrimas é tão intensa, tão sincera, que ela chorava ao ponto de regar com as suas lágrimas os pés de Jesus. Chorava aos pés de Jesus, a sua adoração era intensa. Enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés com unguento. Não foi ela que convidou Jesus para entrar lá. O fariseu é que convidou Jesus para estar na sua casa. Foi o fariseu que convidou Jesus para estar na sua casa. Mas enquanto ela expressava a mais pura adoração, o fariseu ficava pensando, se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que é uma pecadora que está fazendo isso. Se ele fosse profeta de verdade, ele não ia deixar ela chegar perto dele. Mas aí o versículo 39, o versículo 40 diz assim, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E o fariseu responde para ele, dize-a, mestre. Irmãos, percebam que o fariseu convidou Jesus, o fariseu reconhecia Jesus como um mestre, mas o fariseu não tinha a intenção de se derramar na presença de Jesus. O fariseu estava se poupando diante de Jesus. Ele acreditava desconfiando. Ele não acreditava totalmente. No entanto, a mulher considerada pecadora, a mulher que tinha apenas esse adjetivo, ela não tem nome, ela não tem origem, ela não se diz de quem ela era filha, ela só é definida como pecadora. Ela reconhece, tem alguém ali que é especial, tem uma pessoa ali que é especial. Esse deve ser aquele sobre quem profetizaram, esse deve ser aquele sobre quem disseram que vai salvar. Eu estou diante da minha salvação. E aí ela apresenta essa paixão em adoração. Amados, qual tem sido a nossa postura diante de Jesus? Nós que já conhecemos o que Ele fez. Porque ela, eu volto a dizer, ela não conhecia as palavras citadas pelo apóstolo Paulo. Isso não tinha acontecido ainda. Mas ela identificava algo no coração dela, ardia diante da pessoa de Jesus. E a atitude dela de adoração era intensa. Qual tem sido a nossa atitude de adoração? Nós que conhecemos as Escrituras, nós que sabemos que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou, nós que sabemos que Ele cumpriu detalhadamente cada uma das profecias a seu respeito, nós que sabemos que Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Qual tem sido a nossa atitude? Por que temos cruzado os nossos braços no tempo da adoração? Porque ficamos analisando o Cristo, quando deveríamos nos lançar com fogo, com adoração, com alegria, com intensidade diante dos seus pés. Nesse dia de aniversário, o Espírito Santo vem nos lembrar, precisamos retornar àquela paixão, retornar àquela alegria, retornar àquela intensidade que essa moça vai exibir aqui. Ela tinha muitos motivos para sequer passar perto da casa do fariseu, pela sua condição, pela sua fama. Mas ela não fica presa a isso, ela rompe com todos esses conceitos e preconceitos, entra e se atira aos pés de Jesus. Você se lembra da primeira vez que você se atirou aos pés de Jesus? Você se lembra do tempo em que você sabia que você não tinha nada? Como essa moça, porque ela não tinha nada. Talvez o fariseu olhe para a sua condição e diz, eu tenho uma casa, eu tenho uma condição social, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho conquistas. Não posso ter essa postura excêntrica, essa postura exagerada. Eu não posso, porque eu tenho alguma coisa. Mas aquela mulher diz, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. O texto diz que ela, não cita o nome, ela não tem um nome, ela não tem uma família poderosa, ela não tem dinheiro, ela não tem status, ela não tem nada, ela tem apenas o reconhecimento do Cristo e uma paixão. E isso é suficiente para que ela se aproxime de Jesus e toque Jesus, e Jesus não a repreende. Ele não a repreende porque ele reconhece fé e adoração genuína na postura dela. Amém, irmãos? Aleluia. Ela vai apresentar então 3 aspectos, nós vamos ver esses 3 aspectos
lá a partir do versículo 44. O primeiro aspecto que ela apresenta é a atenção. Vamos ler versículo 44, diz assim: E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Então, primeiro ele conta uma história para Simão, explicando sobre os devedores, o que devia 500, o que devia 50, como nós já lemos. Põe Simão para pensar, e no versículo 24, voltando-se para a mulher, ele diz a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa. Ele está falando para Simão, versículo 44. E não me deste água para os pés. Entrei na tua casa, Simão, e você não lavou os meus pés. Você não teve a mínima atenção, Simão, com a minha chegada, Jesus está dizendo para ele. Porque alguém que está recebendo um mestre, um rabi como Jesus, deveria se preocupar exatamente com esse primeiro cuidado na chegada, lavar os pés de Jesus. Gente, nós estamos olhando para uma realidade em que se andava ou com umas sandálias ou alguns até descalços. Então, o que tinha na rua? Barro, lama, fezes de animais, todo tipo de sujeira. Então, as pessoas andavam bastante. Quando Jesus chega até aquela casa, provavelmente seus pés estavam sujos, e era comum um tratamento dado para pessoas que você queria receber de uma maneira digna na sua casa, dar água para lavar os pés, Então entenda, a adoração não tem, em primeiro lugar, a ver necessariamente com música, mas com uma condição de humilhação, de reconhecimento de que eu vou fazer o básico melhor para reconhecer quem está diante de mim. O texto vai dizer que faltou para Simão a atenção necessária para dar a Jesus. Imagine que Jesus estivesse chegando na sua casa e você dissesse para ele: aguarda aí do lado de fora, aí, daqui a pouco eu vou ver. Não oferece a água, não dá atenção, não faz o alimento básico principal. A falta de atenção é então o erro cometido por Simão. E Jesus vai explicando ainda, versículo 44. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Toda a atenção da mulher foi dada a Jesus. Toda a atenção dela estava dada a Jesus. Viemos aos cultos e na hora da adoração, queremos mandar mensagem no celular, na hora da adoração. Mas o texto está dizendo que essa adoração especial prestava total atenção em Jesus. Tem horas que é para a gente focar naquilo que é o mais importante. Jesus é a pessoa mais importante no culto. A Ele toda a nossa atenção, toda a nossa atenção, todo o nosso intelecto. Na hora de ouvir a pregação, estamos olhando outras coisas, procurando o que está no Instagram, o que está no Twitter. A hora da pregação é hora para a gente prestar atenção. A hora da adoração é hora para a gente prestar atenção. A hora do devocional é a hora da nossa entrega total ao Senhor. É isso que ela está ensinando para a gente. Essa personagem não conhecia o que conhecemos, amado. Amém? Ela não conhecia a obra consumada do Cristo, mas ela reconhecia Jesus como a expectativa de salvação, como a expectativa de Deus, como o enviado de Deus. E ela colocava então toda a sua atenção em Jesus. Não podemos dar desculpa com relação ao trabalho ou com relação a qualquer coisa, isso é uma decisão. Ela tinha tudo para não fazer o que fez. Nós temos tudo para entregar a nossa atenção total em adoração ao Senhor. Toda a nossa atenção. A hora que resolvemos fazer o nosso devocional em casa, toda a nossa atenção. Essa hora não é uma hora para estar dividido. Essa hora não é uma hora para saber disso ou daquilo, de outra notícia. Essa hora é a hora para a gente focar naquilo que o Espírito Santo tem para nós na comunhão. Amém? Então, o primeiro aspecto que ela apresenta é a atenção. Preste atenção em Jesus Cristo. Fique ligado nele. O segundo aspecto é o aspecto devoção, versículo 45. Diz assim o texto, Lucas capítulo 7, verso 45. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me deste ósculo, faltou
devoção. O ósculo é um beijo, mas é um cumprimento de aproximação, é um chamado à comunhão, é um gesto de aproximar. Faltou para Simão devoção. A adoradora, porém, o texto diz que ela beijava os pés. Eu fico imaginando essa mulher abraçada com os pés de Jesus, chorando, chorando, chorando e chorando muito, e as suas lágrimas escorrendo pelo seu rosto de uma maneira grande, molhando os pés de Jesus, e ela preocupada que aquilo pudesse lamear, ela resolve enxugar com seus próprios cabelos, e ela abraça, e é como se ela dissesse assim: eu achei tudo que eu precisava, eu não tinha nada, eu não tinha resposta, eu não tinha saúde, eu não tinha amizade, eu não tinha nada, mas eu encontrei o Cristo. E ela se abraça, e aquilo é um ato de devoção. Amados, não podemos perder a devoção pelo Senhor, não podemos perder a paixão pelo Senhor, não podemos perder a alegria pela nossa salvação, porque lembra de onde você saiu para que você pudesse sentar num banquinho desse, levantar a sua mão e dizer: eu agora sou de Deus. Lembra quem era você no passado, lembra quem é que foi sepultado, porque a Bíblia diz que batizados em Cristo, o nosso velho homem foi sepultado, e um novo homem revestido de Cristo foi colocado nessa posição. Essa nova criatura foi transformada. Essa gratidão precisa brotar na nossa adoração. Essa devoção precisa brotar, essa paixão, essa alegria por abraçar-se com Jesus, por ter Jesus como prioridade, por ter Jesus como o motivo da nossa intensidade, precisa voltar a acontecer, irmãos. Amém? Nós temos perdido isso e temos substituído no altar Jesus por outros altares. Altares das nossas próprias paixões, altares das nossas próprias ideias, altares de nós mesmos. Mas Jesus está à mesa. A gente tem que aproveitar a presença dEle. A gente tem que se abraçar com Ele. A gente precisa intensamente se lançar. Olha, a atitude dela não é um gesto calculado. Ela não poupa energia. Eu não sei, eu vou suar. A minha maquiagem vai derreter. Meu cabelo vai despentear. Não, ela se lança. Ela é intensa nessa adoração. A atitude dela não é uma atitude cheia de dúvida, é uma atitude cheia de certeza. Eu achei o Salvador, eu posso abraçar, eu posso entregar minha vida totalmente, eu posso viver isso com intensidade. Amados, nenhum de vocês deixou o mundo para viver um evangelho mais ou menos. Vocês deixaram o mundo porque Cristo Jesus preencheu o seu coração, um buraco que ninguém conseguia preencher, que você tentou com drogas, tentou com bebida, tentou com viagem, tentou com trabalho, tentou com tudo, mas a pecinha do quebra-cabeça não fechava, e de repente Jesus vem e chega e você diz: uau, agora eu estou pleno, agora eu estou completo. Amado, expressa a tua adoração com total devoção, com paixão diante do Senhor. Deixa você se expressar na adoração. Na hora que você estiver no louvor, levante as tuas mãos e diga: Jesus, muito obrigado, porque eu posso estar na tua casa. Eu não estou hoje num hospital, eu estou aqui na casa do Senhor, eu estou livre, não sou mais escravo de nada. Quem eu era, que era ruim de jogo, ruim de ideia, ruim de convívio, morreu, e agora o novo está aqui, aleluia, ressurreto, cheio do Espírito, cheio de alegria, vivendo cheio de boas expectativas. É isso que Jesus Cristo faz, irmãos. Jesus Cristo não entra na nossa vida só para dar um temperinho, não, Ele transforma. Olha, essa mulher, ela tem um ato cheio de fé. A adoração dela era intensa, devotada e até extravagante, apaixonada por Jesus, intensa no reconhecimento da pessoa do Cristo. Amém? Eu gosto muito de futebol. Tem alguém mais que gosta de futebol? Aleluia, gosto muito de futebol. O meu time é ruim e sempre que ele vence, eu coloco no story do meu Instagram. Faz tempo, né? Mas quando eu tenho oportunidade de ir ao estádio, né? Eu tô lá e a torcida tá cantando e tal. Gente, a parte que não é palavrão, eu tô junto lá, ó.
aleluia. Crente canta aleluia, é tudo a gente, nossa, aleluia, gente. E aí tô lá, é intenso aquele negócio, e olha, o time é ruim, joga mal, o jogador perde gol na cara, depois sofre para lutar contra o rebaixamento, igualzinho o seu. É igualzinho o seu, não fica rindo de mim não, que é igualzinho o seu. Mas eu estou lá expressando essa paixão, essa devoção. Aí, quando é sobre Jesus, aí eu digo, não, sobre Jesus eu tenho que me segurar, porque Jesus não vai gostar da minha intensidade. Amado, Jesus está esperando sua intensidade, Jesus está esperando sua devoção, Jesus está esperando sua paixão, Jesus está esperando a sua extravagância. Salte na sua casa e diga glória a Deus. O irmão estava aqui, Adriano estava aqui, glória a Deus. Dá um glória a Deus mesmo, meu irmão, porque tem hora que é isso que está faltando, que precisa acontecer. Por quê? Porque antes de estarmos em Cristo, bradávamos coisas que não tinham nada a ver com a fé, declarávamos a respeito da nossa vida derrotas absurdas, e chamávamos os nossos filhos de capetinha. Agora estamos em Cristo, são os abençoados cheios do Espírito Santo, são os profetas do Senhor, são pastores, são profetas, são evangelistas, declarando você é uma bênção. A criança está lá virada no giraia, e você está em nome de Jesus, é uma bênção, é cheio da alegria de Deus, isso é saúde, meu irmão. Ele é assim porque ele é saudável, glória a Deus, porque nós somos assim, irmão. É isso, fomos transformados, e isso precisa aparecer na nossa adoração, essa paixão, essa devoção, essa intensidade na adoração ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos para o terceiro aspecto. O terceiro aspecto é reverência. Versículo 46. Então já vimos atenção, vimos devoção, estamos vendo reverência agora. Versículo 47 diz: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Bom, esse ungir com unguento, para alguém que viajava, ele servia para perfumar e também para refrescar o viajante. Alguém que estava chegando. Só que esse tipo de coisa não era feito para qualquer pessoa. Era um diferencial de honra. Era um diferencial, era um destaque para alguns. Então, era algo especial. Olha, ela chega na casa de Simão e ela não recebe Jesus não recebe essa referência de destaque, de honra. Mas a mulher pega um unguento caro e ela derrama sobre Jesus. Ela dá a Jesus o destaque e a honra que lhe era devido. Bom, historicamente, unção era dada apenas a profetas, reis e sacerdotes. A unção era uma marca para diferenciar alguém que teria um serviço, um ofício específico. Nesse caso, a mulher reconhece em Jesus um serviço específico. Ela estava diante do Salvador. Ela expressou então a sua reverência. Eu estou diante do Cristo, o prometido. O fariseu estava estudando Jesus. Ela reconheceu Jesus. Jesus não estava na casa da mulher, ele havia sido convidado pelo fariseu, estava na casa do fariseu. É possível que eu e você convidemos Jesus para a nossa casa? É possível que eu e você convidemos Jesus para as nossas coisas, para o nosso trabalho, para as nossas famílias, mas que não dê a Ele atenção, devoção e reverência. É possível que a gente tenha título de crente, nome de crente, jargão de crente, varão, varô, aleluia, amém? Você está me entendendo? Amém? É possível que a gente pareça crente, mas que dentro do nosso templo, que é o nosso coração, a gente não esteja dando adoração ao Cristo. Pastor, é sobre isso que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? Pergunto para você, é sobre isso? É sobre isso? Jesus não está na casa da mulher
mas ela transforma aquele ambiente, naquele momento, em um ambiente de adoração favorável a Jesus. Era apenas uma pecadora conhecida na cidade, mas ela entra para a história como uma adoradora extravagante, poderosa e cheia de unguento, de unção. A nossa atitude diante de Jesus muda o patamar de onde nós estamos. Se fosse olhar na posição daquela sociedade, daquele tempo, aquela mulher não seria contabilizada. Ela não seria contada. Mas a atitude dela põe ela na história. A atitude dela põe ela na história, irmãos. A atitude de atenção, de devoção e de reverência põe ela na história. A atitude dela muda tudo. Olha, reverência. Tem várias coisas que expressam reverência, né? Diversos atos realizados podem projetar reverência diante de uma autoridade. O silêncio pode ser um ato de reverência. Amém? O silêncio pode ser um ato de reverência. Vamos ficar todos em silêncio agora. É um momento de reverência. Mas o aplauso também é um reconhecimento. Reverenciamos, então aplaudimos. Salmo 47 diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Aleluia. Uma coroa é uma reverência, é um sinal, é um símbolo de autoridade. Nós estamos aqui na capelania militar, uma continência é um sinal de reverência, de reconhecimento da autoridade. Um aceno com a cabeça, a mão no coração. Antigamente tinha o tirar o chapéu, né? Meu pai contava que as pessoas andavam com o chapéu e, dependendo do lugar onde passava, cumprimentava tirando o chapéu, né? Era um ato de reverência. Era dizer assim: eu te reconheço, eu estou te vendo, você é uma autoridade. Ela unge Jesus com unguento. Ela diz: olha, tu és o Cristo, eu te reconheço. A ti toda a minha atenção, toda a minha devoção e toda a minha reverência. Aleluia. Jesus conta a história para o fariseu a respeito do homem que devia 500 e do homem que devia 50. Porque o fariseu se achava digno. E a mulher reconhecia que ela precisava de Jesus. Adoração tem a ver com isso. Adoração, eu não consigo adorar alguém que eu julgo que é igual a mim. Eu só consigo adorar alguém que eu reconheço que é superior a mim. Que eu preciso dele. Que a vida dele, as palavras dele impactam o meu comportamento, impactam as minhas escolhas, impactam as minhas decisões. Eu só consigo apresentar atenção total quando eu reconheço que alguém está entregando algo que pode mudar a minha vida. Eu só consigo entregar devoção quando eu me conecto verdadeiramente com esse alguém. Eu só posso entregar devoção a Jesus se eu reconhecer que Ele transforma a minha vida. Eu só posso ter atos de reverência diante de Jesus se eu reconhecer a autoridade transformadora de suas palavras no meu interior. Amém? Queria pedir que você ficasse em pé. Cadê Ô Adriano, você pode pedir para um músico para a gente orar 5 minutinhos aqui, Pode, por favor. Queria pedir que você fechasse seus olhos. Fique tranquilo. Eu peço para que você fale com Deus agora a respeito do que essa palavra despertou em você. Daqui a pouquinho vai ter a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela é um memorial daquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez
tem que impactar a tua adoração. Feche os teus olhos agora. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai Celestial, ministra ao nosso coração o reconhecimento do Cristo. O reconhecimento da autoridade do Cristo. O reconhecimento do poder transformador do Cristo. Desperta em nós a atenção. Desperta em nós devoção. Desperta em nós reverência. Meu Deus, se alguém que está nesse lugar aqui, ó Deus, perdeu esse senso de atenção no caminho, que seja restaurado agora em nome de Jesus. Meu Deus, que a gente pare de vir para assistir culto e que a gente venha para a igreja para fazer culto. Em nome de Jesus, afogueia o nosso coração com a Tua palavra, meu Deus. Que hoje, ó Deus, em nome de Jesus, ninguém endureça o coração diante desse desafio da adoração. É um desafio a adoração, ó Deus, em espírito e em verdade. É um desafio, uma adoração que fica prestando atenção em Jesus, sem olhar para o lado, para a direita ou para a esquerda. É um desafio, uma adoração que seja devotada, que seja extravagante, que seja ousada, que se expresse, ó Deus, de maneira especial diante do Senhor Jesus. É um desafio. Meu Deus, desperta em nós uma reverência ativa diante do Senhor. Tira de nós toda a passividade diante da presença do Rei dos Reis. Desperta em nós o mesmo sentimento que havia naquela mulher. Que nós possamos romper em nome de Jesus. Alguma coisa você precisa romper para que a tua adoração volte a ser a adoração de quando você era apaixonado por Jesus. Diga hoje em nome de Jesus: eu vou romper com o esfriamento, eu vou romper com o desânimo. Eu não vou apenas dizer que eu quero Jesus na minha casa, mas eu vou providenciar um lugar especial à mesa. Eu vou gerar um altar de adoração ao Senhor. Eu vou gerar um altar de júbilo ao Senhor. Eu vou gerar um altar de reverência ao Senhor. Jesus terá primeiro lugar de novo na minha vida. Amado, dê a mão a essa pessoa que está do teu lado aí. Começa a orar por ele em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo está nos desafiando, irmãos. O Espírito Santo está nos desafiando. O Espírito Santo está nos desafiando. Não perca esse tempo. Você já foi animado na fé, você já foi ousado no Espírito, você já teve ousadia para impor as mãos sobre os enfermos, crendo que eles seriam curados. Você já teve ousadia para pregar nas ruas. Por que você parou? Você já teve ousadia para fazer além de entregar um folheto, ou dizer que vai orar por alguém, mas não está orando na sua casa de verdade. Hoje o Espírito Santo está te chamando de volta. Levanta a tua cabeça, porque a unção que foi colocada sobre você não foi qualquer coisa. É hora de se posicionar para a ação. Aquela mulher conseguiu expressar uma adoração poderosa sem conhecer os caminhos da redenção. Mas você conhece, eu conheço. Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas aleluia, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Ele nos purificou de todo pecado. Ele nos resgatou da morte. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Temos que expressar adoração a Ele. Nós somos gratos. Erga-se agora em nome de Jesus e diga: Senhor, eu vou voltar a ser aquele adorador. Eu vou voltar a ser adorador intenso, daquele adorador que canta, aquele adorador que ora, que chora, que jubila na presença de Deus, que reconhece Jesus. Eu te adoro, Deus. Aleluia. Respira aí, gente. Aproveita esse tempo. Pratica isso em nome de Jesus. Na cidade do nosso Deus. Oh, resgata, Espírito Santo. Resgata os adoradores, Espírito Santo. Resgata.
nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Aleluia. e agradecer. Expressa a tua paixão pelo Senhor, querido. Você foi resgatado, vamos. Você está livre, pode levantar tua mão, pode dar um sorriso na presença do teu Deus. É isso, vem, vamos. Não tenha medo. Erga-se e adore. Foi para isso que você foi resgatado. Aquelas promessas eram assim. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos, congregação, erga a tua voz ao Senhor. É aniversário da sua casa. Celebra, rejubila. Celebra. O teu Deus te resgatou. Você pode fazer melhor, hein? Você pode, vamos. Sobre toda a terra, mais uma vez, vamos declarar: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome. Isso é a tua vez. Vai com tudo. Vamos adorar o Senhor. E Aleluia. Por todo Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua presença. Nós não deixamos escapar a Tua presença, questionando se Jesus é ou se Ele pode. Decidimos imitar aquela adoradora sem nome e colocar diante de Ti toda a nossa atenção, toda a nossa devoção e toda a nossa reverência. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode tomar teu assento, Pastor Anderson. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é bom, maravilhoso. Amém. Aleluia. Queridos, continua no mesmo espírito, em adoração, em louvor ao Senhor. Deus é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Amém? Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia, o Senhor é bom, é maravilhoso. Amém? Você toma posse dessa palavra? Deus é lindo.